Fala pessoal, estamos retomando nossas lives. Sou Fernando Mendonça e hoje eu tenho a honra de trazer aqui o jurista Luiz Moreira. Vamos bater um papo sobre 2022 que parece que está longe, mas já se está se adiantando aí e está gerando uma ansiedade, começando a gerar mais ansiedade na população diante do governo Bolsonaro que está sendo bem desastroso. Luiz Moreira, muito obrigado por nos receber. Professor Luiz é um companheiro e ele teve uma participação esse dia, teve falado muito sobre essa questão de 2022 e eu trouxe o professor Luiz para estar batendo um papo com a gente. Professor Luiz, como é que o senhor está vendo esse cenário para 22? O pêndulo vai sair da extrema-direita e ir para o centro, para a esquerda, vai ficar tudo como está? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Bem, a primeira tarefa nossa, dos democratas, Fernando, é discutir 2021. Ou seja, qual é o sentido, quais são as consequências da pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, das mortes que nos atingem, da ausência de perspectiva de vacinação massiva da população, e, atrelado a isso, o desarranjo institucional provocado por um confronto entre as unidades federativas, que é basicamente o legado do Bolsonaro. Repara o seguinte, essa semana nós tivemos os anúncios aqui na região metropolitana de Belo Horizonte de compras da vacina russa pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim. O que é que faz o senhor, o ex-ministro da Saúde? É dizer que, se por acaso as prefeituras vierem a adquirir as vacinas, essas vacinas serão incorporadas, encampadas pela União. Então, qual é a mensagem que há? Primeiro, um desarranjo institucional ante uma sociedade que está muito aflita, muito sentida, em luto, com os cerca já de 285 mil mortes. Repara o seguinte, Fernando, a continuar esse estado de coisas, nós, o Brasil, poderemos ter entre 400 e 500 mil mortes. É a maior tragédia que já se abateu sobre o Brasil. E atrelado a isso, atrelado a essas mortes, a um ambiente necrológico, o que nós temos também são consequências devastadoras do ponto de vista econômico. Então, o que é que nós temos? Nós temos que ter uma responsabilidade enorme com o destino das pessoas, porque elas estão verdadeiramente morrendo. Antes, nós tínhamos notícia de pessoas que morriam pelos jornais. Cada um de nós hoje, se não já sofreu na sua própria família alguma perda, alguma morte, tem conhecidos ou parentes ou amigos Vizinhos, que já faleceram. Sim. E, atrelado a isso, falência de pequenas e médias empresas, a desarticulação da atividade econômica, o desemprego galopante e a falta de perspectiva para jovens. Então, esse é o cenário. Eu, hoje, vislumbro o Bolsonaro, do jeito que estão as coisas, fora do segundo turno em 2022. Nós estamos em março de 2021 e nós temos cerca de 285 mil mortes. E uma crise econômica, uma crise social e econômica nunca antes vivenciada, e uma falta de perspectiva. Então, qual é o cenário que eu trabalho hoje, Fernando? Um segundo turno entre Ciro e Lula. É uma previsão ousada, professor. Você acha que o de Bolsonaro derrete tanto assim a ponto de estar fora do segundo turno? É o seguinte, a presidenta Dilma foi a presidente da República que, no início de seu primeiro mandato, teve mais popularidade do que o Lula e do que o Fernando Henrique.
Lembrando aqui que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o único presidente pós-Constituição que foi reeleito em primeiro turno. Nenhum dos outros presidentes, seja Lula, seja, evidentemente, Dilma, foram reeleitos em primeiro turno. Só o Fernando Henrique Cardoso. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, a rejeição a ele era gigantesca. Era gigantesca. A mesma coisa ocorreu com a Dilma. A crise econômica derivada das incompetências, más gestões da presidente Dilma, fez com que ela tivesse 8% de aprovação. Repara, no Fernando Henrique, que foi reeleito, ele não consegue, mal termina o segundo mandato, o que levou à eleição do presidente Lula. A Dilma, que foi a candidata a presidente eleita que teve maior índice de popularidade, pelo menos depois de 88, depois da eleição, depois da Constituição, ela chega a 8% de popularidade e, com isso, tem o impeachment aprovado. Então, eu hoje acho que a crise que se abate sobre nós, a crise de perspectiva, que essa aqui, ou seja, a estimativa, a expectativa de poder sobre o Bolsonaro é mínima, o que vislumbro que nós tenhamos um segundo turno entre Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva, razão pela qual há uma tendência nossa de antecipação do cenário eleitoral, em primeiro lugar, e, em segundo, uma disputa muito ferrenha pelos partidos de centro. Agora, uma coisa interessante que começa a sair pesquisas que mostram que a rejeição ao Bolsonaro está crescendo muito e ele já começa a derreter, inclusive, entre aquele núcleo que nós dizíamos que era o núcleo duro, né? Nós dizíamos que não, o Bolsonaro tem 30% de um núcleo duro de apoio a ele e as pesquisas já mostram que esse núcleo começa a diminuir. Eu acho, inclusive, as pessoas não estão levando muito em consideração, mas é claro que junto à questão da pandemia, do desemprego, o fim do auxílio emergencial, que ainda estava mascarando um pouco, segurando um pouco a popularidade dele, os escândalos de corrupção que começam a surgir, muitos, compras superfaturadas. Agora tivemos a notícia de um dos filhos do Bolsonaro comprando uma mansão de 6 milhões de reais no tempo de crise. Parece que esse tipo de coisa, esse tipo de notícia começa a chegar nesse núcleo duro, que começa a perceber que não é bom estar ele, uma pessoa física, fazendo uma defesa de um tipo desse governo desastroso. Eu estou para escrever, para fazer um comentário que é o seguinte: da esquerda à direita, do bolsonarista ao lulista, ao cirista, todos têm uma coisa comum. No fundo, todo mundo sabe que o governo Bolsonaro foi e é um verdadeiro fracasso. E, infelizmente, é um momento desse governo de fracasso, veio durante uma pandemia mortal que está gerando a perda de milhares de irmãos nossos brasileiros, várias famílias enlutadas. Eu não consigo ver um familiar de alguém que faleceu precocemente por conta da Covid ainda votar em Bolsonaro ou defender Bolsonaro. Difícil, não vai acontecer. Até é o que mais nós escutamos, que nos grupos de amigos, nos grupos de família, todo mundo fala assim: fulano defendia Bolsonaro, hoje em dia não fala nada. Eu acho que é sintomático. É uma perspectiva ousada, talvez, de falar do Bolsonaro sair do segundo turno, mas é muito possível por todo esse fracasso que está sendo esse governo. Olha, Fernando, eu trabalho com a seguinte perspectiva: eu não sou daqueles que comunga da tese de que o brasileiro é fascista por ter votado no Bolsonaro. Repara o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro, ele se constitui em segundo turno, como é de todos nós sabido. O eleitor que elegeu o Bolsonaro foi o mesmo eleitor que elegeu a Dilma e que antes elegeu o Lula e elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Então, dizer que nós temos 30% do eleitorado brasileiro fascista
eu não sufrago essa opinião. O que é que eu entendo? Eu entendo que as pessoas no Brasil experimentaram uma opção, a opção bolsonarista, muito em razão de uma fadiga de material. Ou seja, nós tivemos o governo Fernando Henrique, o governo Lula, que eram basicamente o arranjo que gerou a Constituição. Se nós olharmos pelo retrovisor e verificarmos as forças que disputaram a eleição do Collor, a eleição de 89, o que é que nós tínhamos lá? Nós tínhamos Ulisses Guimarães, Mário Covas, nós tínhamos o Brizola e o Lula. Foram essas forças que depuseram o Collor. E gera o governo Itamar Franco, e mais ou menos a sustentabilidade do governo Itamar Franco, ele se depreende a partir das forças derrotadas pelo Collor em 1989. E aí o Real elege o Fernando Henrique, mas elege o Fernando Henrique elege e reelege em primeiro turno o presidente Fernando Henrique com mais de 50% dos votos. E essas correntes políticas tiveram no Fernando Henrique e no Lula uma espécie de fadiga de material, que levou à rejeição ao nome da presidenta Dilma. Portanto, ao impeachment ou ao golpe, dependendo do cenário que você quiser constituir, a posse do Michel Temer como presidente da República e depois a eleição do Bolsonaro. Então, o que é que nós tivemos? O eleitor brasileiro, sabiamente, vai experimentando, vai optando pelos quadros políticos que, direto ou indiretamente, se mostram viáveis. E o Bolsonaro, vamos aqui relembrar alguns feitos memoráveis do governo Bolsonaro. O presidente, o então candidato Jair Bolsonaro, foi o único, pelo menos desde Brizola, que ousou confrontar a Rede Globo. O único que, na bancada do Jornal Nacional, desanca os dois apresentadores e que governa sem a Rede Globo. Isso é um feito. Qual é o outro feito, Fernando, que a mim chama muita atenção e desagrada muitíssimo? É que nós, eu não sei por qual razão, sempre tentamos apresentar o Bolsonaro como um idiota. É isso aí. Repara o seguinte, Fernando. Se ele que foi o vencedor é o idiota, o que serão os outros? Então, o governo Bolsonaro é um governo muito bem estruturado e que segue a ponta do lápis um projeto que é um projeto de constituição do Brasil como colônia. Nesse sentido, quanto mais crise institucional o governo Bolsonaro for capaz de produzir, tanto mais esse governo é bem sucedido. Repara o seguinte, o Bolsonaro, numa tacada só, fragilizou o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os meios de comunicação, o Itamaraty, o Ministério da Justiça. O Bolsonaro, então, quanto mais crise ele gerar, mais bem-sucedido terá sido o seu governo. Agora, o que é que nós faremos com isso é que é o nosso desafio. Agora, pode falar, professor. Não, eu ia comentar que é interessante que o senhor fez uma perspectiva histórica, né, das eleições presidenciais. Eu lembro, por exemplo, que agora nós teve uma reviravolta, que é a volta da elegibilidade do Lula, que na minha opinião, eu acho que isso não vai alterar até 22. E o senhor colocou como dois atores que hoje disputam
à presidência diante desse fracasso do governo Bolsonaro, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. E eu lembrei que o Lula, ele tenta várias vezes virar presidente, não consegue, mas em 2002 algo diferente acontece. Ele faz um acordo, ele entra em concerto com um espectro eleitoral de centro, com a famosa Carta dos Brasileiros. E isso, quando nós fazemos essa análise, percebemos que o centro político, que aí você pode botar os partidos do centrão, você pode botar um eleitorado que talvez não ligue muito para a política, não se informe muito, eles acabam decidindo uma eleição presidencial. O próprio caso do Bolsonaro, ele contou com esse centro, ele precisou de alguns atores ali do lado dele para dar uma credibilidade, como foi o Paulo Guedes do lado dele, para atrair esse centro que estava cansado 13 anos do petismo e os escândalos de corrupção. Então, se está nessa nova disputa, Lula, que voltou a ser elegível, e Ciro Gomes, que foi terceiro lugar na campanha de 2018, fez seus 12% e manteve a sua corrente de opinião, o seu eleitorado, um bloco firme, atuante. Então, a grande disputa então, de Ciro e Lula seria esse centro político que começa a desgarrar do Bolsonaro, principalmente a classe média. Nos índices de popularidade da classe média, Bolsonaro acabaram, desgarrou. E nenhum nome de centro não vão conseguir construir. O Moro praticamente acabou e dá muito problema. Acho que ele nem volta mais para o Brasil, porque ele sabe que ele voltar para o Brasil vai ter problema com a justiça. Se não fosse ele, ficava lá. O Luciano Huck, que na minha opinião nunca nem chegou a decolar e agora já está falando de continuar na Globo. O governador de São Paulo, João Dória, tem um problema seríssimo de carisma e é difícil imaginar ele saindo de uma reeleição em São Paulo até mais tranquila e vindo para uma presidencial. Então a disputa, eu também concordo com o senhor, a disputa ficou entre os dois. A disputa deles, então, é pelo centro. Repara o seguinte, Fernando. Nós do espectro progressista sempre nos arvoramos mais poder do que nós temos. Isso, verdade. Por exemplo, na eleição do presidente Lula, eu hoje tenho como o diferencial aquilo que gerou governabilidade ao presidente Lula, não a performance inegável dele. Repara o seguinte, eu não estou aqui a discutir os méritos evidentes do presidente Lula. Claro que se trata de um grande quadro político, talvez o presidente da República mais popular da história, com feitos inegáveis. Não estou a discutir isso. Estou dizendo o seguinte: qual é a razão, então, para esse leão político ter ficado 580 dias preso? Porque o Fernando Henrique não foi preso, por exemplo. Qual é a tese que eu estou discutindo aqui? É que quem foi o pavimentador, fiador do governo Lula, foi o vice-presidente Zé Alencar. Foi ele que deu, nessa tese que eu discuto aqui, que eu trago aqui para a nossa discussão, foi ele que deu lastro político e estabilidade ao governo do presidente Lula. Tanto que o Lula pretende repetir esse arranjo no governo da presidenta Dilma com Michel Temer, que também foi preso. Certo? Qual é o significado da aliança do governo do presidente Lula, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com o Zé Alencar? Não é simplesmente uma relação com o centro. É também, mas sobretudo, a pavimentação de uma estabilidade institucional representada pelo vice-presidente José Alencar. Então, o que é que nós temos aqui? Se o Lula fosse essa personalidade institucional e representasse simbolicamente algo indiscutível no Brasil, repara o seguinte, Fernando, indiscutível no Brasil é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
O presidente Lula foi preso em primeira instância por um juiz de primeira instância absolutamente marginal no cenário institucional brasileiro e que, tão logo prestou o serviço esperado dele, foi descartado. Então, qual é a nossa questão hoje? É dizer, primeiro, aos ciristas, aos progressistas, aos lulistas, por assim dizer, nós perdemos todas. Do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma para cá, nós não ganhamos uma. Nenhuma. Nós dissemos que ia ter luta, não vai ter golpe, vai ter luta, houve golpe e não houve rigorosamente nada. Depois, dizíamos que o presidente Lula não seria preso, que se ele fosse preso, o Brasil se rebelaria. Não houve rigorosamente nada. 15 mil pessoas é um quarto de um estádio e que 100 policiais são capazes de afugentar. 100 policiais. Era o público que havia em torno do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo para confraternizarem, para defenderem o Lula. 100 policiais punham aquele povo para fora, para correr. Então, e nas reformas? Nós dizíamos também que a reforma trabalhista não passaria, passou. Aliás, não só passou, foi um passeio. E a reforma previdenciária, que também as pessoas, os trabalhadores, os jovens, se levantariam. Não houve nada, nós perdemos assim de goleada. Então, qual é a nossa questão? Nós não temos. Eu lembro aqui, Fernando, que a chapa Lula-Brizola teve 31% do eleitorado. E foi derrotada em primeiro turno pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o espectro de esquerda ou de centro-esquerda tem, no máximo, entre 25% e 30% dos votos. E não tem estabilidade institucional para ser coerente com a tese do papel do ex-presidente Zé Alencar. O que ele significou para a estabilidade republicana das instituições. Então, qual é o nosso desafio? É dizer qual será a capacidade, por exemplo, do Ciro em atrair para si a institucionalidade. Esse é que é a disputa. Não é por acaso que no discurso de semana passada do ex-presidente Lula, o marco que para mim chamou mais atenção não foi a popularidade, a repercussão do discurso dele, mas a mensagem ao centro político. Não se trata simplesmente de uma mensagem com o propósito de conquistar apoio de partidos de centro, mas de conquistar o apoio da institucionalidade pátria. Para dizer, eu sou alguém que, eleito presidente da República, não causará transtornos. E esse é o desafio do Ciro, é dizer, é adaptar as teses tão bem construídas dele, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, a uma institucionalidade. É, portanto, dialogar menos com o discurso de golpe, por exemplo, contra Dilma, se foi golpe ou se foi impeachment, dialogar menos ou repercutir menos as questões vinculadas à ficha criminal de candidatos, ou de dizer que a elite brasileira joga contra si mesma. Se trata aqui de estabelecer um projeto que seja capaz de gerar estabilidade institucional e social e apontar para um futuro em que as pessoas acreditem. Porque o nosso grande problema hoje, Fernando, é a falta de perspectiva. Olha, isso aí que o professor está falando é uma verdade, é só você perguntar para a nossa juventude, para a geração dos menos de 40, que está naquela fase ali de
casar, de ter filho, tá com filho pequeno em casa, é que o que todo mundo fala, é a falta de perspectiva, de saber o que vai acontecer, o que vai ter no seu futuro, e não é à toa que você ouve muita gente falando de sair do país. É muito por conta disso, não há essa perspectiva. E esse ponto da questão da institucionalidade, da estabilidade, isso é uma verdade, porque o que nós pegamos pesquisa, saiu uma pesquisa recente dizendo que 39% do eleitorado não quer Lula nem Bolsonaro, não quer o presente, não quer o atual e não quer voltar ao passado, ao que era antes. Mas esse eleitor, qual é o perfil desse eleitor? Isso tem que ser averiguado. Mas o que eu garanto é que é um eleitor mais moderado que quer uma segurança para dar um passo à frente. Eu tenho para mim que 2022 vai ser a disputa de ou fica no lugar, ou dá um passo atrás, ou dá um passo à frente. Bolsonaro fica no lugar. Eu acho muito difícil a maioria da população brasileira querer ficar onde está hoje. Dar o passo atrás, que seria com o Lula, e voltar todas aquelas questões que geraram antipetismo, que geraram vários escândalos, de voltar aquela lógica populista que o Lula tem, ou dar o passo à frente, que na minha opinião é o Ciro, que tem um projeto reformista, né? De reformas mesmo. E aí reforma não no sentido pejorativo que a imprensa coloca, no sentido mesmo de reformar, de mudar as coisas, de reindustrialização. Aí que eu acho que vai entrar muito o pessoal marketing político. Eleição tem muito essa coisa do marketing. E eu lembro que o senhor falou em alguma live, o senhor falou, olha, esses atores eles vão ter um desafio de fazer uma conexão com os problemas e as dores do povo. E isso é a comunicação que vai ser muito importante. De comunicar com o garoto que não está conseguindo emprego, que está formado, está trabalhando na Uber, né? Da mãe que não tem que deixar o filho, tem que comprar remédio para a filha, mas não tem dinheiro. Do idoso que não tem uma qualidade de vida. Do trabalhador que tá ali no ônibus, no trem, apertado, gastando 3 horas do seu dia, 4 horas do seu dia. Do empresário que está vendo a sua empresa falir. Essa conexão acho que vai ser essencial. Quem vai fazer a melhor conexão? Esse projeto de futuro, o projeto passado ou o projeto presente? É o grande debate, né, professor? Olha, Fernanda, nós, sobretudo dos partidos de esquerda, dos partidos trabalhistas, nós lidamos com... Ninguém faz revolução por via eleitoral. Repara o seguinte, eu menciono aos ataques que são feitos ao Ciro, se o Ciro é de esquerda, se é de direita, isso tem nenhum significado para as pessoas. Nenhum. Até porque ninguém faz eleição, ninguém faz revolução via institucionalidade. Ninguém se candidata para fazer revolução. As pessoas se candidatam, são eleitas para efetivarem projetos políticos no marco da legalidade, no marco da institucionalidade. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que discutir, primeiro, qual é a mensagem que deve ser projetada, estabelecida, para que nós cheguemos aos corações e mentes das pessoas. Porque é o seguinte, é muito bonito ficar falando, dando lição, querendo ser professor de Deus, quando você está com tudo resolvido e você pretende colonizar, domesticar quem está passando fome. É muito bonito falar de inclusão social, de falta de que nós vamos construir um futuro, quando você está num apartamento de milhões de reais, num ar-condicionado tomando vinho, e a pessoa andando de ônibus, ou às vezes deixa de andar de ônibus, deixa de procurar emprego, porque não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus. E qual é o nosso problema? Nosso problema é que as esquerdas, até por um discurso intelectualoide, perdeu a conexão com o mundo real. Repara, nós estamos falando aqui há pouco do Lula e depois
do Bolsonaro. Repara que uma crítica que hoje é dirigida ao Bolsonaro também já foi dirigida ao presidente Lula, que é justamente o aspecto popular de ambos. É inquestionável que há, por parte do presidente Lula e por parte do presidente Bolsonaro, uma matiz popular muito evidente, que em um e outro são tratados como reprováveis. Por quê? Porque os partidos de esquerda são basicamente partidos de classe média, que, portanto, perderam as conexões com, com os pobres, com a periferia. Um exemplo disso é como os líderes religiosos são apresentados, Fernando. Repara o seguinte, o Papa Francisco, apesar de todas as contradições da Igreja Católica, desde o acúmulo de riqueza da Igreja Católica, aos escândalos sexuais da Igreja, como o Papa Francisco, não estou discutindo aqui a figura dele, estou discutindo a figura do Papa, como o Papa, qualquer deles, é sempre apresentado como uma figura sublime, ao contrário do que nós fazemos com os pastores evangélicos. Repara o seguinte, essa é uma discussão que, se você olhar nas redes sociais, isso é muito presente. É praticamente inquestionável a posse de passaporte diplomático por parte dos membros da Igreja Católica. Quando algum pastor, algum líder religioso evangélico detém passaporte diplomático, nossa, cai o mundo. Cai o mundo. Cai o mundo. O que é que significa? Então, essa mesma reprovação que a classe média atribui a tudo que é popular. Uma outra questão, conceito de corrupção. Repara o seguinte, é muito comum nós ouvirmos das elites, e eu me refiro aqui às elites universitárias, não estou me referindo à elite econômica, estou me referindo à elite intelectual. Tanto à esquerda quanto à direita, a reprovação, a corrupção incita a sociedade brasileira. Era como se a sociedade brasileira fosse corrupta ou por conta da escravidão. Então, o passado, esse geralmente é o discurso de direita, é dizer que o homem miscigenado gerou uma sociedade corrupta. A miscigenação brasileira, entre brancos, asiáticos, africanos, assim por diante, gerou um povo decaído. Esse é o discurso da direita. Mas qual é o discurso da esquerda? É que a herança, o legado português de uma sociedade organizada conforme cartórios, de pai para filho, né? Aquela lógica de apropriação do público pelo privado, gerou também uma sociedade corrupta. Então, o que é que nós temos? Nós temos um cenário em que tanto a direita quanto a esquerda comulgam com o ideal de que somos nós uma sociedade corrupta. E é evidente que a sociedade americana, repara o seguinte, Fernando, chama aqui a atenção para o seu público, verifica aí na rede social qual é o índice de rejeição dos europeus à vacina contra o Covid. Na França, Fernando, são de incríveis 40%. Na Alemanha, de 25%. Nos Estados Unidos, de 23%. Então, o que é que nós dizemos aqui? Quando esse índice é bem menor no Brasil, o que é que nós dizemos? Que quem rejeita a vacina no Brasil é fascista, porque é bolsonarista. A pergunta é, e os franceses, e estadunidenses e alemães, que também recusam a vacina, são também fascistas? 2, os eleitores do Trump são fascistas? Isso faz dos Estados Unidos menos país? Porque o nosso discurso é dizer o seguinte, o eleitor do Bolsonaro é fascista. Então, nós temos que
nós temos que reconfigurar o conceito que nós temos da sociedade brasileira e do nosso país. Porque não é possível fazer uma república em que grande parte da sua elite intelectual comunga do ideal de que nós temos uma sociedade de corruptos. E a esquerda, em especial, que estabelece que 1/3, pelo menos, dos eleitores são fascistas. Isso é de uma pobreza de conteúdo que substitui a vontade por dados objetivos. Olha, professor, isso é uma coisa que eu trago muito comigo, já está indo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu acho que o grande desafio do próximo presidente, que o seu Lula fracassou em fazer isso, e o seu Bolsonaro fracassou também em fazer isso, é unificar o país. E quando nós ficamos nessa lógica de nós contra eles, 1/3 comandando o país, 2/3 em oposição, que é o que nós estamos nessa lógica, né, de uma minoria comandando e o resto se opondo, não vamos sair do lugar. Aí é por isso que nós, particularmente nós dois, comungamos da ideia de ter um projeto de país, um projeto de nação que nos unifique, como diria o Ciro, quem trabalha, quem produz, numa ideia só de construção de um novo Brasil. Acho que esse é o grande desafio para o próximo presidente eleito, unificar o país. E particularmente não vejo, na minha opinião pessoal, não vejo essa disposição de unificar nem no Bolsonaro, que nós vemos que como ele trabalha só com o seu nicho de público, e nem com o Lula PT, que foi aquela época do nós contra eles, né? Que as pessoas esquecem que o PT também trabalhou muito nessa lógica de dialogar só para um pedaço da população. Professor, agradecendo, e eu gostaria que o senhor encerrasse com uma palavra de esperança. O Brasil podemos ter esperança de dias melhores? Nós somos um país extraordinário, de um povo extraordinário, com riquezas múltiplas. A ciência brasileira, por exemplo, apesar da falta de incentivo, apesar da falta de recurso, é uma das principais. Nós estamos entre as 10, 12 produção científica mais importante do mundo. Você vê, por exemplo, a questão das energias, energia eólica, das energias alternativas no Brasil, e a força da juventude brasileira. Sabe, Fernando, eu sou filho de garçom, sabe, eu sou um cara deficiente físico, eu tenho um aparelho em cada perna e ando de muleta. Então eu sou testemunha da força do trabalho de homens e mulheres, de jovens, que apesar de não termos nós um projeto educacional, não termos incentivo aos trabalhadores e às trabalhadoras, eu vejo o que é que essas pessoas fazem. As mães e os pais que se levantam 4 da manhã, que em vez de adentrarem em atividade criminosa, insistem em trabalhar, insistem em criar seus filhos com exemplo. Então, o que eu tenho, a minha experiência de homem, de uma pessoa que é filho de garçom, filho de dona de casa. Meu pai morreu banguelo, minha mãe é banguela. Eu não estou aqui a desfazer de 2 dos meus grandes amores, ao contrário. Eu estou dizendo o seguinte: esse povo nosso, povo brasileiro, a mulher brasileira, o homem brasileiro, são pessoas que trabalham de sol a sol para legarem para os seus filhos um futuro melhor. Então, eu sou um otimista, não por viver no país das maravilhas, ao contrário. Eu sou um otimista porque eu sou testemunha da força dos brasileiros e das brasileiras. Olha, qualquer um de nós, olha a capacidade de trabalho da mulher brasileira. Ela acorda de madrugada, deixa a comida pronta para os seus filhos, morre de medo que esses filhos sejam capturados pelo tráfico, pelas milícias, conduz com mão de ferro a educação, volta para casa de madrugada, tarde da noite, às vezes com 5, 6 horas de transporte. Você mora no Rio, você sabe exatamente do que eu estou falando, as dificuldades, e essas pessoas não abdicam da tarefa
de darem aos seus filhos um futuro melhor. Então eu não posso fazer de conta, Fernando, que essas pessoas não existem, porque eu sou filho delas. Também. Eu sou filho delas. O meu pai era garçom, trabalhava 16 horas por dia, 6 dias por semana. Então, como é que eu faço de conta que eu desconheço esse cenário? O que eu vejo no Brasil, Fernando, é que se o Estado brasileiro não atrapalhar, se o Estado brasileiro for capaz de produzir uma alternativa institucional, nós não tem quem segure. Agora, nós precisamos ser menos ingênuos. Por exemplo, por que é que o pré-sal não gerou nenhum fruto para o Brasil até agora? Porque nós, quando no governo, tivemos a ingenuidade de não atrelar aos royalties do pré-sal nenhuma instituição. O que é que nós fizemos? Nós pusemos que uma parte do dinheiro do pré-sal ia para a saúde e outra parte ia para a educação. A pergunta que eu faço é, tá, e quem é que vai defender o pré-sal? Exatamente. Sabe o que é que fizeram no Chile? Por que é que ninguém relativiza os royalties da riqueza mineral do Chile, do níquel, do cobre, do cobre do Chile? As Forças Armadas chilenas têm atrelado ao desenvolvimento e investimento em modernização dos seus equipamentos o royalty do cobre. Então, o cobre no Chile é indiscutível. Por que nós não fizemos isso com o pré-sal? Ou seja, nós da esquerda somos mais dogmáticos do que racionais? É isso? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que parar de amadorismo e entender que via eleições ou institucionalmente não se faz revolução. Eu, por exemplo, não sou revolucionário, Fernando. Eu fiz direito. Ninguém que faz direito porque quer ser revolucionário. Então, qual é a tarefa nossa? A tarefa nossa é parar de mimimi e sermos capazes de ter uma mensagem direta ao povo brasileiro, pedindo ao povo brasileiro uma oportunidade. Agora, não dá para pedir oportunidade você querendo dar lição de moral a quem trabalha de sol a sol. Não dá para querer dar de bonito, tomando vinho chique, almoçando e jantando em restaurantes cuja conta é mais do que salário mínimo, e você querer se apresentar como popular para essas pessoas ainda quererem dizer que as opções políticas delas são fascistas. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, tarefa é, de fato, fazer um discurso que seja palpável, Fernando, para a grande maioria da população que, tanto quanto nós, pode errar. Ou seja, é olhar para quem votou no Bolsonaro, assim, porque, repare, quem votou no Bolsonaro foi quem elegeu a Dilma, foi quem elegeu o Lula, foi quem elegeu o Fernando Henrique. É dizer o seguinte, camarada, nós erramos, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Vamos acertar? É isso. É isso aí. E vamos tem um discurso... convidar, vamos acertar agora. É isso, vamos acertar. É isso. Errou, também já errei. Vamos acertar. É isso. É assim, o futuro do Brasil diz respeito a nós todos. Certo? Agora, não dá para eu bonito, no meu carrão de ar-condicionado, meu carrão de 500 mil reais, olhar com desprezo para quem anda de ônibus e dizer assim, esse idiota votou no Bolsonaro, ele é fascista e eu é que sou iluminado. Então nós precisamos, primeiro, de uma lição de humildade e tentar passar uma mensagem que seja verdadeira. Verdadeira para quem? Para quem é jovem, para quem é trabalhador, para quem é trabalhadora. É parar de dizer que porque a pessoa é evangélica, ela é idiota, ela é boba, ela é ignorante, e eu é que sou o rico, o bonito, o inteligente. Porque você pode até ser tudo isso,
Agora, o difícil de você ter tanta autoilusão é você querer que o outro acredite nas bobagens que só você acredita. É verdade. É verdade. Professor Luiz Moreira, muito obrigado por esse bate-papo. Todo mundo que nos acompanhou aqui, obrigado. E vamos estar sempre trazendo um bate-papo para falar mais sobre o Brasil. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Boa noite. Boa noite.